amigos! Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com a Luciana Capobianco, da Estou Refugiado. Lu, muito obrigada por você ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e estou muito feliz. Obrigada. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, eles que estão proporcionando, toda essa estrutura aqui para a gente. Advanced Informática, a sua consultoria em solução de produtividade, segurança e nuvem Microsoft. BTO, gestão completa de TI. Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast em realidade. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Oakmont Group, especialistas em cibersegurança. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Quero aproveitar e convidar você para seguir e se inscrever no canal do Pausa na Programação, @Pausa na Programação. Lu, eu quero fazer a sua apresentação oficial. Sabe o que é isso? Não, me conta. A apresentação oficial, a gente pega a carreira da pessoa de X anos, e simplifica em 2 linhas. Tá. É muito resumido, né? É muito resumido. Eu que vou fazer ou é você? Eu que vou fazer. Luciana Capobianco foi vice-presidente da J. Walter Thompson, uma das maiores agências de publicidade do mundo, e desde 2015 preside a Estou Refugiado. Ganhou o prêmio Faz Diferença do Globo, categoria Mundo, em 2023. Lu, o mundo está mais solidário? Para te falar a verdade, essa é uma pergunta difícil de responder. Porque se a gente olha para o mundo hoje, ele está em completa desordem, né? O mundo está difícil. Você vê as pessoas, por exemplo, dentro da área que eu atuo, ajudando pessoas refugiadas, que depois a gente vai falar um pouquinho, mas você vê muita gente se deslocando, a gente vê guerra. E, ao mesmo tempo, a gente vê pessoas que se solidarizam com aquela situação absurda que acontece e, de alguma forma, fazer alguma coisa. Existem, sim, pessoas mais solidárias, mas existem pessoas que podem até ter um sentimento solidário, assim, mas não fazem absolutamente nada. E eu acho que tem uma diferença grande, entre ser um solidário atuante e um solidário passivo. Eu acho que faz uma diferença no mundo. E só para sorte a nossa, a gente tem uma solidária ativa aqui na minha frente. E eu queria contar, Lu, para as pessoas que não te conhecem, um pouco da sua história. Tá bom. Conta para a gente como é que foi a sua trajetória. Desde jovem, assim, me interessei por comunicação e por cinema. Eu venho de uma família cujo pai, ele era da época da Vera Cruz, era cineasta, uma pessoa que fez uma trajetória muito bonita, chegando em São Paulo sem absolutamente nada e virando um dos grandes diretores da época dele, comerciais de televisão, na época que o cinema publicitário era em 35 milímetros, era uma coisa totalmente diferente, e eu trilhei um pouco esse caminho. Eu acabei indo para comunicação, sempre gostei de falar, de conversar, de me comunicar e de vender uma ideia, ou muito mais uma ideia do que um produto, para te falar a verdade, E eu acabei indo para minha agência, Então, primeiro, assim, eu fui para as primeiras startups de internet digital que chegou no Brasil. Me lembro, assim, lá atrás, que não tinha internet. A minha primeira entrevista era um portal de internet, um dos primeiros que chegou no Brasil. Na época não tinha internet em casa, fui na casa de uma amiga que me mostrou como é que funcionava, era o primeiro portal. Então eu peguei o comecinho, tipo Jurássica mesmo, entendeu? E eu me apaixonei pela internet, pela comunicação, do que a gente podia fazer do ponto de vista de relacionamento entre pessoas e empresas, etc. E eu fui indo trilhando essa história e dentro do digital e da propaganda, eu acabei me destacando, indo para as agências digitais, e acabei sendo vice-presidente de uma agência de comunicação digital muito legal, sendo responsável pela área digital no Brasil e América Latina. Eu era jovem, bem jovem, na época eu tinha 30 e poucos anos até para a posição, foi uma coisa bem rápida, assim. E mulher, né, Lu? E mulher, assim, mas eu me lembro
Nunca vou esquecer, assim, que era um executivo, assim, norte-americano que chegou no Brasil, desse grupo de comunicação grande, assim, né? E ele gostou muito de mim, me fez um convite para morar fora do Brasil e liderar a empresa, não sei o quê, num país. Eu falei, mas por quê? Ele falou, Sônia, que quando você fala, você tem sangue no olho, você vende, você fala com vontade, assim. E a gente gosta, a gente precisa de gente assim. Isso ficou assim, guardado numa caixinha, assim, aquele recado, aquele feedback que eu tive de uma pessoa que na época eu admirava. Trilhando, eu acabei indo para um lado assim, empresária, empreendedora. Acabei indo morar em Brasília por N situações, montei a minha agência de marketing digital no começo, na época que o governo ainda não trabalhava com nada de digital lá. E eu comecei a visitar aquelas pessoas que trabalham, que representam ministérios, que nos representam em diferentes, né, verticalidades, saúde, não sei o quê. E comecei a contar histórias da importância da internet. E comecei a abrir caminhos e acabei montando a minha agência. Assim que eu montei minha agência, ganhei uma grande conta lá na época, que foi muito bacana. E foi muito difícil, para te falar a verdade. Sério? Porque é um pouco diferente aquela coisa corporativa de Brasília. Você vem de São Paulo, de uma indústria mais tech, mais assim, não sei o quê. Você vai para Brasília, era um pouco diferente. Mas eu acabei conseguindo fazer o meu voo verdadeiro, assim, tendo clientes legais. Acabei conquistando contas como do Banco do Brasil, da Apex. Eu tinha uma agência na época que tinha escritório em São Paulo, que tinha em Brasília, tinha quase 60 pessoas registradas. Era bem legal, assim, né? Então, a gente estava para cá. Porém, assim, né, apesar de ter muitos clientes, ter muitos income, né, que hoje eu estou no ponto hora totalmente diferente, eu sinto, né, essa diferença muito grande, mas eu sentia que faltava coisas assim mais verdadeiras assim na minha trajetória atuante enquanto pessoa, enquanto Luciana. Quem é essa Luciana? O que ela quer ser nesse mundo, né? O que ela quer fazer? Qual a diferença que ela quer fazer? Isso é uma coisa que começou a ficar assim na minha cabeça, no meu dia a dia, no divã, que eu não vou no divã, mas na terapeuta, que eventualmente, na maior da parte, é online, que facilita. E enfim, mais ou menos isso, né? Então, e isso começou a te incomodar? Começou, por exemplo, eu nunca vou esquecer, assim, uma amiga minha que trabalhava comigo na minha agência como redatora, a querida Giral, ela virou para mim um dia e falou, Lu, tem uma coisa impressionante. Eu falei, o quê, Gi? Você reparou como você ajuda as pessoas? Eu falei, não, por que você está falando isso? Não, porque às vezes chega uma pessoa aqui na sua agência, você não tem nem aquela posição para oferecer, mas uma pessoa que veio não sei de onde, você gostou, você enfrenta, cria a posição porque você quer ajudar. Eu falei, mas eu acho que é uma troca, eu acho que está dando. E ela ficou martelando, eu acho que você devia pensar em alguma causa para chamar de sua, assim, você gosta de ajudar. E eu já estava numa fase, assim, meio... as demandas do dia a dia, elas não me apaixonavam mais, assim, né? Então, clientes, assim, sabe, cobrando muito feedback, aquela coisa da urgência que existe, né, na área de propaganda e advertising no dia a dia, assim, que é um pouco estafante, urgência pela urgência, o estresse pelo estresse, né, o dinheiro pelo dinheiro, e um mundo todo ao redor cheio de pepina. E eu resolvi começar a olhar um pouco para esse mundo e um pouco menos para isso. E que causa eu poderia abraçar? Porque eu estava realmente querendo sair por essa linha de impacto. Assim, eu sentia que era uma válvula de escape que ia me dar, na verdade, uma nova vida pessoal, né? Assim, interna, né? E foi bem no início da guerra da Síria, em 2015, e que a gente via aquelas pessoas, os corpos flutuando no Mediterrâneo, as pessoas morrendo. E a gente se acostuma com muita coisa, o ser humano, né? A gente se acostuma a passar, às vezes, no mesmo lugar onde você vê a mesma família no chão, morrendo de fome, as fotos de guerra, a gente vai se acostumando. A gente se acostumou com a guerra da Ucrânia, né? com a Rússia, uma coisa louca, assim, né? Então, a gente vai se acostumando. Mas eu não me acostumava com aqueles corpos boiando. Eu falei, já sei.
eu vou fazer marketing de causa. Eu vou começar a montar uma área da minha agência, né, para comunicar essas coisas que estão acontecendo e alertar as pessoas de alguma maneira. Eu acho que eu vou contribuir. E foi uma coisa bem assim orgânica e diferente, né? Chamei meu grupo, a gente começou a pensar, elaborar, brainstorm, o que a gente pode fazer. A gente teve uma ideia, um insight de fazer um experimento social usando a plataforma do Tinder para mostrar a questão do preconceito contra os refugiados. Tinder, aquela de namoro. Daí a gente falou, que legal, a ideia é boa. Qual que é a ideia? Vamos fazer o seguinte, a gente vai chamar um refugiado, né? Então, vamos atrás dos refugiados. A gente não tinha ainda, quero conhecê-los, quero conversar com eles, vamos atrás dos refugiados. A gente foi, na época, em ONGs, em igrejas, atrás para conhecer as pessoas. E descobrimos o Alfonso, que é um refugiado do Congo, que saiu de lá por questões políticas, super bacana. Então, ele topou fazer esse experimento. Como é que ele é? A gente criou um perfil dele no Tinder. Então, como estrangeiro, que fala 5 línguas, né? E Alfonso, engenheiro mecatrônico. A gente deixou uma semana no Tinder. Ele teve 30 matches. Interessante. Agora, vamos continuar o nosso experimento. Qual que é o experimento? Vamos mudar uma palavrinha dele nessa plataforma. Ao invés de ele ser um estrangeiro, ele vai ser um refugiado. E a gente esperou 3 matches, ou seja, 10% apenas do que ele teve como estrangeiro para refugiado. Bingo, né? As pessoas, elas têm preconceito, xenofobia, e esse vídeo que ele foi super bem feito, ele acabou dando uma viralizada, foi, assim, um turn point, assim, para a Lu, na empresa. Eu fiquei assim, onde eu estou, né? Porque o que começou a acontecer de uma forma muito legal? Refugiados começaram a chegando, esse movimento Estou Refugiado, que, na verdade, a gente criou o movimento Estou Refugiada, não sou, porque é transitório, então o nome diz tudo. Então, refugiados, sabe, foram chegando, a gente foi conhecendo pessoas, e, do outro lado, empresas que foram impactadas pelas campanhas que a gente começou a fazer, trabalhando muito storytelling como publicitária. Eu acredito muito naquela coisa de que a gente pode tocar o outro, a gente pode mudar o mundo do outro, não dá para mudar o mundo, né? Tá difícil assim, mas pelo menos o mundo de alguém, contando histórias, né? E criando empatias. Então, a gente começou a publicar vídeos que a gente gravava dentro da minha agência de publicidade. O que, de fato, descaracterizou ela completamente. Eu nunca vou esquecer um dia que, por acaso, um cliente chegou lá para uma reunião assim, inesperada, assim, né? Tinha uma arara de roupas de doação, né? Tinha um canto com um refugiado dando depoimento. Assim. Eu fui entrando no meu próprio negócio. Até que aconteceu um fato que também foi muito interessante. A gente começou a receber vagas. Um dia a gente recebeu uma empresa que ofereceu 14 vagas. Uau, como assim, né, para refugiados? Na época, o que a gente faz com isso agora? Né? A gente provocou, vamos direcionar para organizações ou para igrejas onde estão os refugiados. E a gente foi começando a fazer esse movimento. E um dia, né, a Luciana um pouco assim, quero saber qual que é o ROI disso, né? O que aconteceu? O retorno desse investimento social. Vice-presidente. O retorno desse investimento social. Então, vou ligar para essa empresa, não sei, Luciana do movimento, não sabia nem me posicionar até então, né? Como é que foram as vagas? Deu certo? Falou, Luciana, ninguém ligou, não aconteceu nada. Eu falei, caramba, isso é estelionato social, está tudo errado, eu vou ter que mudar isso. Então, eu comecei a largar, assim, né, o lápis da ONG, a caneta da ONG às 5 da tarde, das 5 às 8, da minha agência, e das 5 às 8 eu atuava no movimento Estou Refugiada. Eu falei, esse problema é meu agora. Então, assim, chegaram as vagas e eu tenho que conectar as pessoas. E foi assim que nasceu, dessa forma orgânica. Até que um dia tocou o telefone, assim, eu atendi o telefone saindo para almoçar. Aí é da ONG Estou Refugiada. Eu falei, pois é. Sim, pois não. Então, foi assim. Quando eu vi, foi ficando muito mais forte, né? Esse lado, assim, esse lado de ativismo, esse lado de conexão, esse lado de causa. E, assim, gradativamente, de uma forma espontânea, aquela demanda urgente dos clientes, ela foi perdendo um pouco sentido, foi fazendo muito mais sentido aquela demanda daquelas pessoas que estavam chegando aqui no Brasil, procurando uma vida nova, algumas dormindo na rua, outras em igreja, sem falar o português. E agora, né? Estou aqui, alguém pode me ajudar.
Então, foi assim que começou essa loucura toda, assim, que eu adoro. E é interessante você contar isso pra gente, porque eu imagino que você já contou isso milhares de vezes. Não tanto. Mas é interessante você contar isso pra gente, porque a gente tem uma audiência aqui que é de pessoas que trabalham na área de tecnologia. Uhum. Você conheceu algumas delas no evento que a gente fez no final do ano passado, que foi o Give It Hope. E eu quero agradecer de antemão a todos os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. A gente também agradece, muito bom. Ajudou bastante e acho que a gente pode impactar muito mais. E você fala com tanta paixão desse movimento, e todas as vezes que eu conversei com você, você trouxe alguma ideia nova. Então, assim, aquela empresária, aquela vice-presidente da maior agência de propaganda do mundo, está aí até hoje fazendo diversos programas, diversas ações, só que hoje com muito mais a palavra propósito, né? Mas com propósito. Sim, né? E assim, eu me lembro até hoje tem pessoas assim refugiadas que são icônicas, assim, que marcaram muito a vida da gente, assim, né? Antes de você contar essa história, conta pra gente o que é um refugiado. Bom, refugiado é uma pessoa que sai do seu país fugido de uma guerra, perseguição política ou do profundo desrespeito aos direitos humanos e que ele tem a necessidade de sair do seu país e ele chega em outro país. Por exemplo, no Brasil. O Brasil ele tem as fronteiras mais abertas a refugiados. Quando ele chega nesse país, ele solicita refúgio. Ele busca o órgão competente e fala: eu não posso voltar para o meu país porque eu corro risco de vida. Se eu voltar, eu posso morrer. É isso que caracteriza um refugiado, uma pessoa que se desloca por profunda necessidade e para salvar a sua vida. Ele não pode voltar, mais ou menos assim. Ou refugiados que têm algumas prerrogativas, como, por exemplo, no caso dos haitianos, em função do terremoto que houve em 2010, né? Então, são catástrofes, né, humanitárias. E hoje a gente fala até dos refugiados, né? Até não, a gente está começando a falar dos refugiados das mudanças climáticas, né? O clima está mudando, o clima mudou, as mudanças climáticas chegaram e as terras, né? A terra, em algum lugar, ela não vai mais funcionar, ela não vai mais alimentar. E o que faz com aquelas pessoas? Elas vão ter que se deslocar. No mundo, a gente tem hoje cerca de 100 milhões de pessoas em deslocamento, 60 milhões, mais ou menos, de pessoas deslocadas internas e cerca de quase 40 milhões de refugiados. É um número muito grande que tende a crescer. Se a gente pegar agora a guerra que está acontecendo em Israel, Hamas, Ucrânia e a Rússia, assim, são números sempre de milhões de pessoas. E hoje o trabalho da Estou Refugiado, como que é esse trabalho? O que vocês fazem? A gente... Eu me lembro assim que uma coisa que eu sempre frisei desde o início do projeto é o trabalho, né? Porque assim é uma coisa que eu lembro lá atrás, que minha mãe, eu sou filha meus avós, eles eram refugiados judeus que chegaram aqui no Brasil também, né, fugidos do pogrom, que é uma perseguição aos judeus, né, na Rússia, antiga União Soviética, e chegaram com nada. E eu me lembro que minha mãe falava assim para mim que uma coisa que chocava muito a família dela naquela época, no país de origem, é que os judeus não podiam trabalhar na profissão que eles gostariam. Você não podia ser médico, você não podia ser isso, em função da perseguição, né? Você tinha que ser biscate, né? Mascate, vender coisas assim, né? Era a única coisa, e é uma coisa que dignifica o trabalho. A pessoa que chega numa situação de refúgio, ela vai morar num abrigo, ela vai morar na casa de um parente, de um amigo. Como é que ele sai? Como é que a pessoa sai daquela situação? Como é que ela cria a sua independência? Como é que ela dá aquele jump, aquele pulo? É trabalhando, é tendo recurso, né? Senão eu não consigo fazer absolutamente nada. Não consigo alugar um imóvel, não consigo comprar um fogão, um gás e comer. Eu vou ficar dependendo das pessoas. Então, a gente focou nessa questão do emprego. Então, desde o início, todo aquele trabalho que a gente foi fazendo de storytelling, e que a gente tem até hoje, uns filmes que eu chamo maravilhosos, que é tipo assim, a Mami é uma congolesa que fala: oi, eu sou a Mami do Congo, eu fugi, eu fugi do Congo por questões políticas, meu marido trabalhava numa organização internacional,
a gente acordou no meio da noite, porque a ONG que nos ajudava falou que tinha um voo para um país que eles conseguiram encaixar a gente. E a gente entrou no avião, descobri que eu estava vindo para o Brasil. Eu não sabia o que tinha no Brasil, dormi na rua. E ela era cinegrafista e estava procurando trabalho. Então, a gente começou a contar essas histórias de uma forma simples, com a história deles, com uma câmera fechada. E eu comecei a publicar isso nas redes sociais, acreditando, né, como experimento assim, social de novo, né, de que a gente ia atrair vagas para aquela pessoa e para a profissão dela. E deu certo, assim, né? Eu me lembro que a gente punha pessoas com determinada profissão e vinha vagas naquela profissão. E eu falei, caramba, a resposta existe. O que não existe depois é muito a conexão, porque daí vem a empresa e fala, tem que estar falando bem o português, muitos empecilhos que às vezes não fazem com que essa jornada e com que essa experiência, essa provocação que a gente faz, né, dê certo. Por exemplo, no Give It Hope a gente levou o totem, né? Mas, por exemplo, a gente levou o totem na Flip e fazia fila. E assim, foi super bacana. Assim, tinha uma mulher que não parava de chorar, ela ouviu uma história muito impactante. Daí tinha um jovem menino de 10 anos que não saía do totem. Eu estava um pouco até preocupada que ele estava consumindo todo o papel. Será que tem mais papel? Aquela coisa de ONG, até papel, né? A gente não sabia se tinha, onde a gente ia comprar mais. E quando eu fui falar com o menino, eu falei, caramba, mas tá bom, né? Você já imprimiu 20 currículos, porque o totem dá aquela experiência. A pessoa ouve uma história, ela... né, põe um fone que nem o seu, né? E a gente brinca com o destino, fala, você acredita em destino, ouve, e depois que ela ouve uma história, sai daquela máquina um papel. A pessoa fala, caramba, o que esse papel é o currículo? Porque dá para a possibilidade da pessoa fazer alguma coisa. E ele virou para mim e falou, não, tia, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar cada um desses países, eu quero saber por que essas pessoas estão vindo. Eu falei, meu Deus, maravilhoso. Valeu trazer o totem, carregar, trazer a picape, correr todos os riscos naquela chuva tremenda que estava na época da Flip, e deu certo, assim, sabe? Então, é isso que a gente acredita, né? Em conectar as histórias, a causa com as pessoas e, obviamente, também com... de alguma forma, com o poder público, né? Para que ele se movimente mais e faça mais do que ele vem fazendo. Dá para fazer muito mais. Lu, quando eu te conheci, foi através do Alan Camilo W Shift. Uhum. Né? Uma vez ele comentou comigo que eles tinham uma conversa com vocês e eles contrataram alguns refugiados para a empresa dele e tal. E a gente... depois começou a conversar um pouco mais, né? Teve a ação do Give It Hope. E eu percebo, na sua fala, que a gente, que eu digo, é agente de tecnologia, pode fazer tanto. Muito. Né? Pode fazer muito. Todas as vezes que a gente conversa, eu fico assim, tá, isso aqui que você tem, a gente consegue conectar aqui. A gente tem um gap de vagas na área de tecnologia, e não é só de pessoas que são programadores, engenheiros de tecnologia, não é só para pessoas de tecnologia. Uhum. A gente tem gaps na área de marketing, na área de vendas, na contabilidade, na área de direito. A gente tem muitas vagas que estão abertas e que a gente não tem profissional qualificado. Na área de tecnologia. Então, quando você chega com uma proposta de eu tenho uma pessoa que é super qualificada, um dos currículos que você mandou tinha ali uma engenheira de mecatrônica, se eu não me engano. Tinha. Uma engenheira de mecatrônica. Você olha o currículo dessa mulher, ela é maravilhosa. Ela tem ali skills que vai demorar muito tempo, às vezes, para ter uma pessoa com aquele skill. E a gente sabe que, para a tecnologia, não necessariamente a pessoa precisa falar em português. Eu não sei, não lembro, né, se ela falava português ou não, mas quando eu vejo um currículo como ela e saber que a gente tem um monte de gente precisando, aí eu começo a lembrar dos meus amigos, Dani Monteiro. Tem que lembrar, Dani por Monteiro, favor. Tamires, né, pessoas que são da área de desenvolvimento de software, que eu falo assim, poxa, Tamires trabalha na Rede Globo. Será que Tamires não consegue levar esse currículo? A gente não está falando, olha, contrate. A gente está falando, olha aqui, ó, tem uma pessoa que pode colaborar. E aí, o que a gente precisa fazer? E aí vem essa palavra que você usou do aplicativo, que é o match. É o match. Entre o profissional, que é super qualificado,
E uma vaga de emprego. É isso que a Estou Refugiado faz. Eu estou certa nisso? Não, total. A gente faz isso diariamente. Então, as empresas entram em contato, a gente faz uma reunião, porque muitas não entendem, né, como que faz para contratar uma pessoa refugiada, se a lei permite, a legislação. A gente explica que ele tem, né, a partir do momento que ele faz a solicitação de refúgio e começa a documentação dele para tirar o registro nacional migratório, ele já tem um número, um protocolo que dá a ele o direito de tirar a carteira de trabalho. Então, assim, nesse ponto, né, o Brasil e toda essa questão, né, burocrática, ela é muito adiantada. O Brasil é adiantado nisso, né? Se a gente pega o posto de avançado que a gente tem, por exemplo, a nossa primeira questão de refugiado de fronteira, pela primeira vez, foi a Venezuela, que antes da pandemia a gente tinha cerca de 900 venezuelanos dia atravessando a fronteira, chegando em Pacaraima, depois de Pacaraima indo para Boa Vista, sendo organizados, né, em campos, né, de refugiados que existe hoje, controlados, inclusive apoiados pelo governo, pelo Exército Brasileiro e pelas organizações internacionais, e depois eles têm um projeto que é bacana, né, de interiorização, até porque aquele norte do país, né, uma cidade como Boa Vista, não comporta milhares de pessoas chegando mensalmente e como que absorve aquela mão de obra vindo, aquelas pessoas, né, de um país quebrado, um país onde, né, o desrespeito, né, às pessoas foi profundo, assim, né? As pessoas saíam de lá porque elas não tinham o que comprar, o que comer e nem acesso à saúde e a remédios, assim, né? Os venezuelanos, por exemplo, o que vale o salário mínimo deles era para comprar um poio, que eles falam, né? Com o meu salário mínimo eu comprava um poio, um frango, né? Então a gente está passando fome, a gente vai morrer de fome, a gente nem tem que ir embora. E assim, chegando muita gente interessante, muita gente boa e muita gente assim mais de base, que não teve, né, essa oportunidade na vida de estudar e dispostos a muita coisa. Assim. Então, o refugiado... Outro dia a gente estava numa seleção com o hospital, Albert Einstein, que está contratando refugiados e tal, e eu estava agoniada, contratando muita gente, assim, e muitos, por exemplo, no caso da população afegã que está chegando, que chama muita atenção pelo grau e pelo nível de escolaridade e de formação. Pessoas incríveis, você tem médicos, você tem engenheiros, você tem pessoas de BI, você tem pessoas de inteligência artificial. Para você ter uma ideia, outro dia eu estava dormindo no aeroporto de Guarulhos, o ex-embaixador do Afeganistão na Romênia, o diretor do Banco Central na Romênia. No Afeganistão estava com a família com 7 pessoas, assim. Então estão vindo pessoas assim desesperadas saindo daquele país quando o Brasil abriu o visto humanitário. Então pessoas incríveis. Aí a gente fez uma provocação para esse hospital. Eu me lembro que eu falei, tem um plano, né? Vamos fazer uma reunião. Peguei uma graça de pessoas jovens assim, né, afegãs. E falei, quero fazer uma reunião com vocês e tal. Mas the book is on the table, né? Vamos falar inglês? E comecei a puxar a reunião em inglês, cada um na sua. Fala do jeito que você... Né? Não precisa falar com super accent, ok? E daí eu quero te apresentar essas pessoas em inglês. Eles ficaram maravilhados, assim. Eles contrataram 2 afegãos falando inglês. Foi uma coisa assim, meio disruptiva mesmo. Eu adorei. E ainda me prometeram mais 6. Estou esperando, hein? Estou esperando essas 6 vagas. Ô, Pedro Paulo, dá um help para nós. Pedro Paulo Lopes, nosso amigo MVP, maravilhoso de Power BI. Não, é muito legal. E assim, a gente tem hoje o caso de afegãos que já estão trabalhando na indústria de tecnologia, principalmente em startups e com a língua inglesa. Assim, a gente até publicou, e a gente faz isso, né, uns videocases. Outro dia a gente publicou o videocase do Matin, que reside no nosso abrigo. A gente tem 2 abrigos. Pera. Então, calma, peraí. É muita coisa, né? Então, você, além de fazer esse trabalho de unir uma vaga de emprego com o profissional, você ainda tem um lugar que eles moram? Sim. Isso começou há 2 anos, quando começou a migração, né, o fluxo de afegãos no Brasil. Eu acabei sendo envolvida, Luciana, porque eu faço parte do conselho do grupo de amigos aqui da Human Rights no Brasil, e me indicaram para esse projeto internacional,
onde antes da abertura do visto humanitário para os afegãos, era um grupo de pessoas, era um fotógrafo e uma ativista, Sabrina, e o fotógrafo, que eles faziam na Europa. Eles davam aula de fotografia para jovens afegãos em Cabo, né, e em Herat, são duas cidades lá no Afeganistão. Quando os Estados Unidos entrou o Talibã, onde enfim, aquela coisa, né, não se pode fazer mais nada, as meninas, as mulheres não podem estudar, né, os meninos são obrigados, quando sempre, né, a ingressar na força do Talibã, que é uma coisa assim brutal, é uma coisa assim descomunal, assim, de horrível, né? Mas voltando, eu fui envolvida nesse projeto. Então, esse projeto foi, assim, para mim, parecia um filme de ficção científica. Então, primeiro, esse grupo de 6 jovens tinham que sair do Afeganistão. Como tirá-los? Porque, então, foi criado um plano... filme mesmo, né? Foi criado um plano para que eles chegassem até a fronteira com os pais, as meninas, porque as mulheres não podem andar sozinhas, e de lá tentar ingressar na fronteira para o Paquistão, que era, na época, foi mapeado que era um pouco mais seguro. E eles foram. E, assim, teve casos, assim, no caminho, por exemplo, do Morteza, um dos meninos fotógrafos, que o Talibã pegou o celular dele e foi checar o celular dele e viu fotos e música e ia prendê-lo. O pai de joelho falou, não, pelo amor de Deus, eu apagou tudo e não levaram ele. Mas era música? Música. Só porque era música? Música, música. Né? Tem até um artigo, hoje eu estava lendo a caminho, né, que foram presos ontem jovens, 10 pessoas que estavam dentro de casa tocando música, instrumentos locais, e chegaram e levaram, né, porque eles estavam tocando música. Então, é uma coisa assim que eu não sei, eu não consigo nominar, né, o que é isso, assim, né, mas o que as mulheres passam. Inclusive, o último refúgio que existia no Afeganistão para as mulheres, que era o salão de beleza, onde elas iam e podiam fazer alguma coisa, se sentir bonita, se pintar, como aqui, né, no pré-evento, né, que você me deu uma maquiagem, obrigada. Elas não podem mais, nem isso, né? Então, é um profundo... E acabei me envolvendo com esse grupo e eu acabei ficando responsável pelo acolhimento. Falei, eu quero cuidar da casa, eu vou achar essa casa. Na época, né, procurava-se uma casa, aquele padrão bem assim, de deslocado, lá longe, muito longe. Eu acabei encontrando um preço muito parecido, perto da Paulista, na Bela Vista, um casarão que eu acabei alugando hoje, né, que está no meu nome, eu consegui alugar, e a gente trouxe esse grupo. E a gente fez uma coisa, quando eles chegaram, assim, como eles eram fotógrafos, a casa estava montada, a Dani, uma doadora, e a Bia, outra doadora, fizeram praticamente tudo. Eu me lembro que eu comecei a passar uma lista para uma amiga. Olha aí a coisa que você falou, tem pessoa solidária? Tem. Passei uma lista para as amigas. É pano de prato, como é que monta uma casa? Além de tudo, né? E daí, um dia, uma amiga minha, a Gi Morro, falou, Lu, eu vou chorar. Eu falei, por quê? A Bia, ela vai comprar tudo. Ela está indo em tal loja, ela vai comprar tudo. Você tem o co-living. Falei, uau! E olha o nome, que legal, co-living. Não queria dar aquela coisa de abrigo, é um co-living, vamos morar junto. Co-living em inglês, porque eles falavam inglês, eles tinham que entender que era uma proposta diferente, assim, né? E está em pé até hoje. E cresceu. Então, esse casarão que tem 6 quartos, que abriga cada quarto 2 pessoas, e depois com aquela situação que eu te falei, do diretor do Banco Central que estava dormindo no aeroporto com a família, eu consegui também chegar numa pessoa que falou, vou recebê-los em casa. Depois ele falou, depois de um tempo, eu falei, o que eu faço? É uma família grande, mas espera aí, uma amiga minha tem um prédio que ela ia reformar para fazer algo, né? E vamos pôr eles lá. E acabou ficando o nosso segundo prédio. Hoje a gente tem esse prédio em estilo comodato, que tem apartamentos de 2 quartos. E a gente publicou hoje no Insta, se você olhar, que eu fiz questão de pegar uma música do Arnaldo Antunes, que que chama Casa, né? Que é muito legal, que é muito astral, as fotos dos apartamentos. É de chorar. Eu juro por Deus, assim, outro dia o pessoal do Acnur, do Paquistão, que trabalha com... Acnur é da ONG? O Acnur é da ONU. A agência bárbara, né, das Nações Unidas para Refugiados, eles queriam conhecer o nosso projeto. E veio um pessoal de fora. Daí eu adorei, porque eles abriram a boca e falaram, como você fez isso? Eu falei, a gente fez juntos, assim. Eles estão tão felizes, esse grupo está tão feliz.
E assim, eu morro de rir. Você chega na casa de uma pessoa, tem, às vezes, um objeto que você doa, que não significa nada para você e que é ressignificado dentro da casa e vira uma coisa que é a coisa mais fofa do mundo. Então, a gente tem esses 2 abrigos que eles são hoje financiados, que é assim, sustentado por 2 mulheres incríveis, assim, que eu não cito o nome porque eu acho que elas são mais assim, não querem aparecer, que é o mais legal ainda, né? E a gente gerencia e gerencia muita coisa, assim, né? Porque imagina, nesse projeto do Afeganistão, ele foi muito transformador, porque a gente teve que trabalhar com psicólogos. Porque quando chegaram os jovens aqui, depois de 2 meses, eles falam: quando é que a gente vai ver nossa família? Eu falei: vocês não vão ver a sua família tão cedo. Você não pode voltar para o seu país, né? A menos que eles consigam chegar aqui no Brasil. E esse é um problema muito grande hoje que está acontecendo. Em função daquele fluxo que você viu migratório no aeroporto e que começa toda a opinião pública, o que faz? Quer dizer, não adianta só receber, você tem que saber o que fazer, né? Agora só é permitida a reunião familiar e a gente está agora conseguindo trazer alguns familiares desses jovens. Ô, Lu, então tem fazer o match de trabalho, tem um lugar para morar e você ainda dá cursos para essas pessoas, porque você falou que no Einstein eles contrataram 2 que falavam inglês. Então, muitas vezes, essa pessoa chega aqui totalmente despreparada, no sentido de não tem documentos, às vezes, não fala português. Você ainda dá aula para essas pessoas? Sim, daí, assim, uma dessas prerrogativas com o hospital foi que a gente montasse um curso de português para eles. Eles fizeram, né, um sponsor desse projeto inicial, né, onde, de certa forma, a gente consegue pagar os custos, que é transporte, o lunchbox dos jovens, né, um espaço para isso. E esse é um projeto que está crescendo muito, né, que está bárbaro, por sinal. A gente fez uma parceria com 2 professoras assim maravilhosas, 3 agora, na verdade 8, né? Porque estão vindo muitas pessoas incríveis querendo se incorporar. Todo mundo que chega lá para dar uma aulinha fala: meu, eu não saio daqui mais. É muito bom isso, assim, sabe? E isso é uma coisa que lá atrás, quando eu fiz o primeiro match, eu falei: meu Deus, eu estou tão feliz aqui dentro, essa Luciana, aquele vazio, deu uma enchida, assim, sabe? Que eu acho que é aqui que eu quero ficar. Isso aqui tem mais significado para mim, né? É muito mais difícil essa jornada também, porque a gente lida com questões muito complicadas, muito sérias, a gente lida com a falta de apoio, de recurso, de ser ONG, não saber ser ONG, não saber transitar, como captar recurso. Eu estou aprendendo apanhando, é desesperador, mas está dando certo. Eu acho que com o reconhecimento que a gente tem tido, com as coisas que a gente tem feito, por exemplo, da escola, ele começou com esse curso com a Iracema, do Instituto Aracatu, que é uma sumidade no ensino da língua portuguesa para estrangeiros. E ela abraçou a causa. A Eliane, que é da Escola Santa Cruz também, que bateu na porta e se apaixonou pelo projeto, é uma das coordenadoras. Agora chegou a Maria José, uma professora incrível também, e está um barato. Então, a gente montou uma escola, a gente está dentro do Cívico hoje, né, que é um collab, uma comunidade de impacto social, mas a gente está meio que sem espaço de novo para a escola, porque a gente tinha uma sala emprestada e o pessoal entregou a sala. Então, ontem a gente alugou uma sala grande no Cívico e agora a gente está tendo ofertas de ir para um lugar maior, porque a gente tem uma fila, a gente tem 40 alunos e tem 40 na fila de espera. Porque, assim, né, viralizou como a gente está dando aula. As pessoas vê, a gente está preparando a aula de carnaval amanhã. Então, vai ter um podcast sobre o que é o carnaval, como nasceu, num português simples, fácil, com links das músicas que o Marcelo Queiroz, que é um jornalista, está fazendo, que é incrível também, assim, sabe? Então, eles querem ir para a aula. E quando a gente mudou agora de espaço e que a gente teve que fazer algumas aulas online em função do espaço, eles ficaram muito chateados. Não, a gente quer presencial, a gente gosta daquilo, a gente gosta de estar junto, sabe? Então, é muito bacana. Até porque essa pessoa, ela não tem mais família, né, aqui no Brasil, né? Ela não tem mais família, é muito duro. E agora a gente vai fazer umas reuniões familiares que a gente conseguiu ajudar na questão do visto das famílias, porque a gente está tendo hoje uma situação com relação ao Afeganistão horrível, assim, as pessoas estão paradas, ou no Irã, ou
em Teherã, né, querendo o visto, né? O Brasil cancelou o visto de uma maneira assim até abrupta, que não poderia fazer. Então, famílias foram separadas e despedaçadas. Então, o processo está muito lento e muito burocrático. E isso precisa mudar. Assim, né? Assim, eu acho que eu não consigo entender, às vezes, como o poder público, com tantos instrumentos, para um processo desse, porque pessoas estão se amontoando no aeroporto. Eu fiz a minha parte, entendeu? A gente conseguiu montar 2 espaços e a gente trouxe essas pessoas que estavam lá também. E outro dia a gente recebeu a Tifa, uma menina que... você é a mulher... Eu fico até assim, eu choro, né? Hi, madame, né? Eles falam assim, você que está ajudando, porque eu vim sozinha e eu estou muito assustada, assim. Abrimos na hora um quarto para essa menina sozinha, né? E ela começou a aula de português ontem. Ela tirou o hijab e cortou o cabelo. Não que isso seja... era uma necessidade dela de se sentir livre. Então, dá para fazer muita coisa com pouco, né? E eu falo assim, né? Com pouco que a gente tem de equipe, assim, uma coisa que eu sinto muito, sabe, Rô, muitas saudades daquela época de publicitária, de agência, que eu tinha um time e conseguia fazer coisas assim, né? Então, hoje eu não tenho, assim, né? Você tem uns voluntários maravilhosos, maravilhosos. Você tem a Bia, você tem a Ana, você tem pessoas... Tem a Lúcia do RH, maravilhosa, a Lili também. Mas a gente não tem aquela compromisso, não tem como pagar essas pessoas. Mas um dia eu vou ter. Eu vou ter porque as coisas boas estão chegando. Boas no sentido de empresas que estão atentas, que estão chegando, que estão querendo conversar. E tem uma oportunidade que é o ESG. Então, com essa agenda, né, ESG das empresas, né, a gente pode se encaixar no S. O S do refugiado. Então, isso é um movimento que eu estou tentando trabalhar. Tentando, sabe, conversar. E tudo documentado, né, Lu? Tudo documentado. Você tem tudo documentado. Quem fizer uma doação vai poder se beneficiar de impostos. Então, é tudo certinho. Eu nunca tive, a gente nunca teve. Eu acho que o refugiado, o tema, ele nunca atraiu muitos doadores. É uma coisa assim meio... Eu vejo, assim, eventualmente, em campanhas que tem, assim, meio... dia de doar, vai para a causa A, B, C. Todas as causas são maravilhosas. Nossa, vem muito pouco, assim, pifiamente ridículo, assim, sabe? Mas tudo bem, assim, né? E a gente agradece aquele doador recorrente de R$50 que dá, ou aquela empresa que, quiçá, um dia doou um recurso, entendeu? E é difícil construir sem isso, mas a gente está fazendo tanta coisa. A gente lançou o livro, a gente tem um projeto Cores do Mundo, que é um projeto assim que é muito importante, que os refugiados estão pintando tapumes, e os tapumes que eles pintaram saíram na capa do Estadão. O muro que a gente criou com refugiados e brasileiros, ele virou portfólio da revista Piauí, assim, sem uma assessoria de imprensa formal, com a ajuda da Elo, que é uma parceirona que às vezes ajuda a gente a divulgar alguns projetos. E o que é importante também, às vezes, aparecer é muito por eles, né? Então, por exemplo, os artistas plásticos do Cores do Mundo que apareceram hoje, eles estão em algumas galerias, outros já foram até para fora do Brasil fazer exposição. Outro dia, um tapume que a gente criou para uma construtora, ele foi recortado e foi colocado dentro do prédio depois da inauguração. É muito legal, assim, né? Então, você vai ressignificando e ajudando. Eu tenho muitos planos. Primeiro, de levar esse projeto Cores do Mundo para o Brasil. Queria levar para a fronteira com os Estados Unidos, que é a rota onde estão muitos imigrantes, né, que a gente sabe, né, indo, né, diariamente, né, para os Estados Unidos, com o desespero de um lugar que eles acreditam que vai ser melhor para eles, e muitos morrem no caminho. É muita história legal e muita história muito triste. Lu, você é uma pessoa que me inspira e eu quero agradecer demais por você causar esse incômodo dentro de mim. Outro dia me disseram que eu era uma pessoa boa e eu brinquei que não, eu não sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa ruim. Como assim? Você é que ajuda, não. Você é que levanta, que arregaça. Né? Eu sou uma pessoa ruim, mas ruim não no sentido de quero mal de ninguém, não é isso, mas eu sou uma pessoa normal. Né? Mas eu sinto que eu posso fazer um pouquinho. E o pouquinho que eu entendi que eu posso fazer, eu percebi que ajuda a outra pessoa e a outra pessoa fica grata.
né? E que, de alguma maneira, isso está reverberando e colaborando com a vida de outra pessoa. Então, isso... Eu entendo o que você falou, quando você largou tudo e foi para a área do social. Eu super entendo esse movimento. E você é uma pessoa que me inspira. E eu queria entender de você quem são as pessoas que te inspiram. Luciana Capobianco. É uma pergunta... Tem tantas pessoas que me inspiram, mas sabe quem me inspira mais? São os anônimos. Assim, no sentido de pessoas que a gente vê, que são aqueles voluntários que estão nas organizações, são aquelas pessoas que resolvem, por exemplo, quando teve a guerra da Ucrânia e da Rússia, que saíram das suas casas, que montaram as suas barracas e levando o que tinha dentro de casa para compartilhar para aqueles que estavam chegando no inverno, que não tinham o que comer. São aquelas pessoas que estão em missão na África, na Etiópia, que vive uma crise gigante de deslocamento interno. São aquelas pessoas que têm coragem de ir para o Sudão, as pessoas que trabalham, por exemplo, na Cruz Vermelha, que trabalham nos capacetes, né, azuis das Nações Unidas. São essas pessoas que me inspiram, assim, né? Aquelas pessoas que estão na faixa de Gaza, que pertencem, né, às Nações Unidas, que estão... Aquelas pessoas me inspiram. E olha que eu sou judia, eu queria estar lá ajudando lá dentro. Porque eu acho que o mundo... a gente criou as fronteiras existem, né? E elas são muito cruéis, né? As pessoas morrem nas fronteiras. Outro dia chegou uma mulher, assim, uma afegã, que ela conseguiu o visto. Essa história é muito tocante, assim, né? Ela conseguiu o visto e o marido com um bebê não conseguiu, falou: você entra, a gente vai no próximo avião. Eles não conseguiram o visto. Essa mulher cheia de leite, jorrando lá no aeroporto, falou: o que eu faço? Morrer, me mato ou volto, né? Porque eles não chegaram, não conseguiu ainda encontrar, né? Então, e me inspira a resiliência. Isso até hoje. São histórias assim, me inspira a Massuma. Massuma é uma refugiada afegã que veio para cá desse grupo, a menorzinha, que passou muita coisa difícil. E que hoje ela está feliz, a gente conseguiu fazer um reencontro amoroso muito importante para ela, e era uma menina que tinha sido vendida, ela estava no evento. Ela me inspira, a história dela tá bem, eu vejo que ela está crescendo, que eu estou junto, ela me inspira, eu inspiro ela. E eu acho que é isso, é uma troca, assim, né? Mas, na verdade, assim, eu sou muito grata a esse caminho que eu escolhi, essas pessoas que eu conheci, porque eu fico apaixonada por ela. Eu mesmo que ontem, depois do curso, foi a família da Angel. Ela é engenheira bioquímica e tem 2 irmãos, o Habib e o Norullah. E eu consegui no Haskell, numa reunião, assim, que eles empregassem. E assim, os 2 falam persa e ela fala inglês. Tudo para dar errado, mas eu fui nessa entrevista do RH, eu falei: tem que dar certo, eles vão contratar. Está dando super certo, assim, né? Ela ainda vai voltar a ser engenheira química, eu procuro um lugar para ela, né? Uma engenheira química, né? Quem sabe? Mas, sabe, e ontem, na hora que a gente se encontrou, porque voltaram às aulas, ela me abraçou e ela chorou, falou: você não sabe como eu sou grata a você, assim, né? Isso daí é um absurdo. Eu falei: para com isso, eu que sou. Porque, assim, né, se eu não tivesse conhecido vocês, eu não teria trilhado esse caminho, assim, né? E, de certa forma, assim, tá feliz com o que eu estou fazendo, assim, né? Mas tem dias, assim, de extrema luminosidade, felicidade. Tem dias porque a poça no sentido de que eu quero fazer mais, eu quero impactar mais, mas é muito difícil, né? Com as estruturas que a gente tem. Mas a gente conta a história daquele farê das meninas do Afeganistão, tá aqui, né, no livro, e a gente vai lançar agora. Eu quero que esse livro seja uma coleção, porque o Brasil ele tem cerca hoje de 400 mil refugiados, 65 reconhecidos. O restante é solicitantes de refúgio. Você está pegando aqui? Ele tem, a gente já recebeu cerca de 139 nacionalidades diferentes. Então, eu comecei com 4. E a gente fez esse projeto em collab com o Instituto Europeu de Design, com os alunos, porque eu nunca tinha feito um livro, né? Eu vou fazendo, né? Então, eu aprendi a fazer um livro. E foi muito legal. A gente chamou escritores importantes, jornalistas que fizeram a contextualização do que acontece em cada país antes da história e em primeira pessoa. E o próximo livro vão ser 3 mulheres. Uma da Palestina,
uma do Congo e uma da Rússia. E vão ser 2 livros, um infantil também. Por quê? Na entrevista que eu estava fazendo, escolhendo, assim, conversando com uma mulher refugiada russa, refugiada mesmo, toda a trajetória de sair da Rússia, perseguidos do Putin, ela e o marido e tal. Quando acabou aquela conversa, assim, muito tocante, a filha levantou. Posso falar uma coisa? Eu falei, claro. Posso contar a minha história? Eu falei, como assim a sua história? Né? Entendi. Ela falou, eu tenho a minha... Os fatos são esses, mas eu tenho a minha versão. Sabe, a saudade da minha avó, o cheiro do pão, sabe? Tipo, a bike que eu arrumei no caminho para atravessar o cachorro que eu conheci. Falei, tá bom, nasceu o 2º livro. E assim as coisas acontecem. Não, né? daí assim, o livro que era o 2º virou o 3º. Eu falei, nasceu o livro infantil. Assim, você vai contar a mesma história que a sua mãe, só que com a sua versão. Lu, a gente colocou aqui na tela o Instagram do Estou Refugiado. E eu quero convocar a nossa audiência, né, para você que gostou de conhecer a Luciana, uma mulher extremamente ativa, atuante e que... Olha nós aqui, ó. Olha nós aí. Olha nós aqui. A Massuma. A Massuma, a gente ganhou o prêmio pelos direitos humanos, é muito legal. Muito bacana. Mas desce um pouquinho que eu queria focar aqui no... Desculpa, sobe. Aqui no Estou Refugiado. Pode subir. Pode, mais. Aqui. Estou Refugiado. Você pode entrar em contato com a Luciana. Eles têm vários profissionais maravilhosos, preparados, que podem entrar na sua empresa e ajudar você com grandes questões que você tem. E se você quiser fazer alguma doação, e aquilo que às vezes a gente fala assim, não, mas isso aqui é pouco. Você ouviu o que ela falou? Que R$50 faz uma diferença? Então, assim, quero te convidar, te convocar e dizer para você que está ouvindo a gente que você pode entrar em contato com o seu RH. Exatamente. Entre em contato com o seu RH e fala assim, olha, tem uma empresa ali e muitas vezes a gente está ali batalhando para conseguir um profissional e não está achando. Entre em contato com o seu RH, fala para o seu RH entrar em contato com a Luciana. A Luciana tem lá várias pessoas que podem colaborar com você e com a sua empresa. Lu, quero te agradecer demais e quero te pedir, como é o seu momento pausa na programação? No momento pausa, que eu preciso dar um download total, ele tem a ver com fazer caminhadas, né, no interior, na fazenda, com os cachorros, meditar e jogar tênis, que é uma coisa que eu adoro, assim, né? Adoro, assim, me recarrega. Eu jogo de 3 a 4 vezes por semana tênis. No final de semana, quando a gente está aqui no interior, com a família, né, com o marido, eu gosto de caminhar. Gosto de caminhar, subir montanha, descer montanha, suar muito, né? E é assim que eu me recarrego. Que bacana. Lu, te agradecer demais por ter vindo conversar com a gente, te agradecer pela confiança, porque a gente entrou em contato com você e você super aberta, abriu as portas da ONG, contou as histórias e eu espero que a gente tenha podido ajudar um pouco e que a gente possa fazer muito mais. Eu fico muito feliz por encontrar pessoas no caminho como você, porque você vai lá e faz, eu já vi, né? Não fica na palavra, é muito legal. É isso, a gente precisa se movimentar. Então, a gente quer estar junto sempre. Eu acho que vai ser muito bom. E eu tenho certeza disso. Obrigada. Obrigada. Pessoal, obrigada pela audiência de hoje. Até semana que vem. Tchau, tchau.